Olá, graça e paz, Alberto, mais um devocional diário. E hoje não passo vídeo, o salmo é o 106, na versão NVI, nova versão internacional. Então, queremos te convidar para fazer essa oração, né? Porque os salmos são orações cantadas. E este salmo não é um salmo de Davi, né? Alguns biblicistas atribuem a Davi porque tem algumas referências nos salmos 105, 107, que parecem muito com o salmo dele, mas outros acham que é Asaf, mas assim, não, para nós não interfere se é Davi ou se é Asaf ou quem foi o salmista. Se está na Bíblia Sagrada, foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então, esse salmo está na Bíblia Sagrada por conta dessa inspiração, né? E ele é uma reflexão sobre a história de Israel desde a saída do Egito até a sua volta do exílio, destacando a fidelidade de Deus e também as consequências das escolhas do povo. Porque, né, você sabe que Israel sempre, né, Deus fazia aliança e Israel ia para outro caminho e sofria consequências, né? Então esse salmo vai fazer um tour em algumas histórias desses momentos de exílio, de escravidão e de consequências das escolhas do povo. Então a gente vai aprender um pouquinho hoje sobre algumas histórias do povo de Israel. Então vamos iniciar a leitura assim. E também já curte e compartilha, né? Porque como agora tem legenda, o pessoal que é deficiente auditivo, lê a legenda aí, já ouve não, né? Já, né? Faz a leitura da palavra do Senhor, e aos deficientes visuais ouvem, né? O salmo, né? Pelo áudio. Então é importante vocês, né, curtir e compartilhar para que mais pessoas, né, sejam alcançadas pela palavra do Senhor. Então diz assim, Salmo 106. Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Como são felizes os que perseveram na retidão, porque sempre praticam a justiça. Lembra-te de mim, Senhor, quando tratares com bondade o teu povo. Vem em meu auxílio quando o salvares, para que eu possa testemunhar o bem-estar de teus escolhidos. Alegre-me com a alegria do teu povo e louvar-te junto com a tua herança. Pecamos como os nossos antepassados, fizemos o mal e fomos rebeldes. No Egito, os nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas, não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal e rebelaram-se junto ao mar, o mar vermelho. Contudo, ele os salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Repreendeu o mar vermelho, e este secou. Ele os conduziu pela profundeza como por um deserto. Salvou-os das mãos daquele que os odiava, das mãos dos inimigos os resgatou. As águas cobriram os seus adversários, nenhum deles sobreviveu. Então creram nas suas promessas e a ele cantaram louvores. Mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Deu-lhes o que pediram, mas mandou sobre eles uma doença terrível. No acampamento tiveram inveja de Moisés e de Arão, daquele que fora consagrado ao Senhor. A terra abriu-se, engoliu Data e sepultou o grupo de Abirão. Fogo surgiu entre os seus seguidores. As chamas consumiam os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro, adoraram um ídolo de metal. Trocaram a glória deles pela imagem de um boi que comia capim. Esqueceram-se de Deus
seu Salvador, que fizera coisas grandiosas no Egito, maravilhas na terra de Cã e feitos temíveis junto ao Mar Vermelho. Por isso, ele ameaçou destruí-los, mas Moisés, seu escolhido, intercedeu diante dele, para evitar que a sua ira os destruísse. Também rejeitaram a terra desejável, não creram na promessa dele, queixaram-se em suas tendas e não obedeceram ao Senhor. Assim, de mão levantada, ele jurou que os abateria no deserto e dispersaria os seus descendentes entre nações e os espalharia para outras terras. Sujeitaram-se ao jugo de Baal-Peor e comeram sacrifícios oferecidos a ídolos mortos. Provocaram a ira do Senhor com os seus atos, e uma praga interrompeu no meio deles. Mas Finéias se interpôs para executar o juízo, e a praga foi interrompida. Isso lhe foi creditado com um ato de justiça que para sempre será lembrado, todas as gerações. Provocaram a ira de Deus junto às águas de Meribá, e por causa deles Moisés foi castigado. Rebelaram-se contra o Espírito de Deus, e Moisés falou sem refletir. Eles não destruíram os povos, como o Senhor tinha ordenado. Em vez disso, misturaram-se com as nações e imitaram as suas práticas. Prestaram culto aos seus ídolos, que se tornaram uma armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas sacrificados a ídolos de Canaã, e a terra foi profanada pelo sangue deles. Tornaram-se impuros pelos seus atos, prostituíram-se por suas ações. Por isso, acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo, e ele sentiu aversão por sua herança. Entregou-os nas mãos das nações, e os seus adversários dominaram sobre eles. Os seus inimigos se oprimiram e subjugaram com seu poder. Ele os libertou muitas vezes, embora eles persistissem em seus planos de rebelião e afundassem em sua maldade. Mas Deus atentou para o sofrimento deles quando ouviu seu clamor. Lembrou-se da sua aliança com eles e arrependeu-se por causa do seu imenso amor leal. Fez com que os seus captores tivessem misericórdia deles. Salva-nos, Senhor, nosso Deus. Ajunta-nos dentre as nações, para que demos graças a teu santo nome e façamos do teu louvor a sua glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, por toda a eternidade. E todo o povo diga amém, aleluia. Lindo salmo. Contou uma história, fez uma história por muitas vezes que Israel virou as costas para o Senhor. Foi uma volta ao Êxodo, né? Ao Êxodo, a história lá da saga de Moisés com o povo e de tudo que o povo fez virando as costas para o Senhor, apesar de ver os milagres e maravilhas dele, né? E mesmo assim, mesmo ele se rebelando, Deus sempre mostrando misericórdia até os dias de hoje, né? Então que a gente possa refletir que a gente não somos merecedor de ter acordados hoje, não é verdade? Mas Deus, com sua misericórdia e amor, nos deu essa oportunidade para a gente passar o dia bem, colocando tudo nas mãos deles para que seja tudo perfeito e agradável para Ele. Deus abençoe, curte e compartilhe.